A paz do Senhor a todos. Estamos aqui então para a nossa terceira aula do nosso curso, da nossa série escatológica, falando sobre esse assunto, né? Assunto da escatologia, que é um assunto que tem tocado os nossos corações, não só o meu, mas de todos aqueles que amam a palavra do Senhor e aguardam a vinda, o retorno do Senhor Jesus Cristo. E hoje, nessa terceira aula, nós queremos falar sobre o assunto como ocorrerá o arrebatamento. Esse é o nosso assunto de nossa aula de hoje. Eu penso que essa aula poderá se estender por 2 aulas, né? Porque traz bastante detalhes. Nós vamos fazer uma leitura, uma análise de 2 textos da Bíblia, dois textos do apóstolo Paulo, um à igreja de Corinto e outro à igreja de Tessalônica, né? Nós vamos dar uma análise, fazer uma análise um pouco mais demorada desses 2 textos, que ao meu ver trazem a dinâmica do arrebatamento, como ocorrerá o arrebatamento. Antes disso, nós precisamos entender como é que Paulo ficou sabendo, né, como é que ele recebeu isso do Senhor. E isso ao mesmo modo como Moisés recebeu as instruções, quando ele sobe ao Sinai, ele recebe a instrução da criação do tabernáculo, ele vai ver um modelo desse tabernáculo. Deus mostra para ele o modelo do tabernáculo a ser criado e aí ele vai reproduzir no deserto. E com Paulo foi mais ou menos a mesma coisa, né? Se nós lermos o texto de 2 Coríntios, capítulo 12, verso 2 a 4, Paulo ele vai dizer, né? Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Essa palavra arrebatado aqui é harpazo, né? Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indivisíveis que homem nenhum tem a permissão para repetir. Aqui Paulo ele vai dar um exemplo, ou vai dar um testemunho, melhor dizendo, que ele foi ao terceiro céu. Ele usa a expressão que ele conhece um homem, mas pelo que o entendimento que nós temos aqui, quando ele diz que há 14 anos, mais ou menos o tempo em que ele estava, aquele período na cidade de Tarso, depois que ele se converte, ele volta à cidade de Tarso, né, onde vai ficar mais ou menos 10 anos, e é nesse período em que ele recebe esse arrebatamento e ele vai aos céus. Então nós entendemos, né, que foi nesse período que ele recebe essas instruções a respeito da dinâmica do arrebatamento, e depois ele vai escrever sobre isso a igreja de Corinto e a igreja de Tessalônica. Então nós vamos fazer uma primeira análise aqui do primeiro texto de 1 Coríntios 15, do 51 ao 53. Eu peço que você que está assistindo essa aula abra a sua Bíblia para que a gente possa fazer uma análise desse texto que mostra a dinâmica e as características do arrebatamento, né, do harpazo, do rapto, quando Cristo vai buscar a sua igreja, porém ela vai aos céus, ele não vem à terra, ele vem até os ares, como nós vamos observar aqui nesse texto, né? Mas no texto seguinte, porém, aqui nós vamos já começar pelo texto de 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 51 a 53, vai dizer assim: Eis aqui vos digo o mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é imortal, ou melhor, isto que é mortal,
se revista da imortalidade. Então, como eu falei lá na primeira aula, né, nós temos 3 textos básicos, ou base, para o arrebatamento. Primeiro é o texto de João, capítulo 14, verso 3. Depois nós temos esse de 1 Coríntios 15, 51 a 53. E por fim nós temos o texto de 1 Tessalonicenses, que nós vamos analisar na sequência, né? O primeiro ponto a analisar desse texto é que Paulo ele começa dizendo: eis aqui vos digo um mistério, né? Quando ele fala mistério, essa palavra mistério vem do grego mysterium, algo do propósito ou decreto eterno de Deus, que era desconhecido até dos profetas e dos anjos. E nessa passagem está sendo revelado. Ou seja, uma verdade que antes estava oculta, mas que agora é conhecida. Quando Paulo está falando sobre esse mistério aqui, ele está falando da igreja, porque a igreja ela é um mistério que não tinha sido falado no Antigo Testamento. A primeira vez que a palavra igreja aparece está em Mateus capítulo 16, verso 18, quando Jesus está conversando ali com Pedro e ele vai dizer para Pedro: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nesse momento é a primeira vez que a palavra igreja ela é pronunciada. Então por isso que Paulo traz como mistério, um mistério que não tinha sido revelado no Antigo Testamento, que estava oculto, mas que a partir de agora ela vai ser conhecida. E aí quando Jesus está falando aqui de edificar a igreja, ela é anunciada em Mateus 16, 18, né? Quando ele diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. Edificarei, a palavra grega oikodemeo, fala em construir uma casa, ou erigir uma construção. A igreja ela não é fundada nesse texto, né? Como alguém vai dizer, principalmente a Igreja Católica Romana, fala da criação nesse momento. Mas não, ela é anunciada ali. Depois ela vai nascer de fato no Calvário. Quando Jesus ali morre, nasce a igreja. Mas ela tem a sua inauguração, que é no dia de Pentecostes. Por isso nós entendemos que por que a inauguração é no Pentecostes? Por ela descida do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não existe igreja. Por isso que ela é anunciada em Mateus 16, 18, ela nasce no Calvário, mas ela vai ser inaugurada somente no Pentecostes. Por isso que lá, quando ela é anunciada, Jesus diz: edificarei. E essa edificação ela começa a partir do Pentecostes. Então por isso que Paulo aqui ele está dizendo, né? Eis que vos digo o mistério. Então esse mistério qual é? É a igreja, né? E ele continua dizendo: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Esse nem todos dormiremos aqui está falando do estado intermediário, né? O seio de Abraão. O que é o seio de Abraão? O estado intermediário. Nós teremos uma aula sobre esse assunto, mas só para já de antemão colocarmos um conceito aqui nesse estado intermediário. Seio de Abraão, lapso temporal entre a morte física e a ressurreição. Então aqui ele está dizendo que nem todos aqueles que estão ali recebendo esta carta passarão pela morte física, né? Então, e aí ele continua: mas todos seremos transformados. O verbo seremos transformados aqui nesse contexto é a tradução da expressão grega alegomena, que significa que haverá uma mudança de estado ou forma. Então, dentro desse nosso assunto aqui da dinâmica do arrebatamento, nós entendemos de primeiro modo que nem todos dormiremos, mas haverá uma transformação, né? E essa transformação, o que é essa transformação? Aquilo que é corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Há uma transformação desses corpos, dessas pessoas que participarão do arrebatamento. Quando, nesse primeiro momento, os mortos são transformados e os que estiverem vivos vão passar
também por esse processo. É um processo de transformação. Transformar o corruptível em incorruptibilidade. Corruptível e incorruptibilidade apartatus, né? Não mais sujeito à corrupção ou à decadência, imperecível, né? Então o que a gente entende aqui? Que seremos transformados, todos aqueles que serão arrebatados no harpazo, serão transformados num corpo corruptível e mortal, que é o que nós temos, para um corpo incorruptível, não mais sujeito à corrupção ou decadência, imperecível e imortal, que morreu, porém ressuscitou e não morre mais. Então esta é a ideia que Paulo traz aqui dessa transformação, quando ele diz que nem todos dormiremos, está falando do estado intermediário, que nós teremos uma aula sobre esse assunto, mas ele continua, todos seremos transformados. Aí ele fala dessa mudança de forma, né? Quando o que é corruptível e mortal se transforma em incorruptível e imortal. E aí ele continua e ele vai trazer uma característica do arrebatamento que é algo novo, quando ele vai dizer assim, num momento, num abrir e fechar de olhos. Este é o momento, é o tempo do arrebatamento. Num momento, a palavra grega átomos, que significa essa palavra? Que não pode ser cortado em dois ou dividido, indivisível. O ato do arrebatamento será num momento, num átomo, não tem como dividir isso, é num instante, é muito rápido, tanto que o termo átomo, ele não pode ser cortado em dois, não, é algo que não tem como dividir, de tão rápido que é. E continuando aqui, para dar mais um exemplo dessa rapidez, ele fala assim, num abrir e fechar de olhos. Aqui ele usa a expressão ripé, que significa um lance, batida ou pulsação do coração. Não tem como medir ou dividir o ato da pulsação do coração, é muito rápido. Então Paulo, ele traz esse exemplo usando o átomos e o ripé para dizer que o arrebatamento ele é num instante, muito rápido. Num piscar, num abrir e fechar de olhos. Mais adiante ele vai dizer, vai trazer uma outra característica. Então ele diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Quando ele fala da última trombeta, nós não vamos... nós precisamos diferenciar essa última trombeta aqui das 7 trombetas do Apocalipse. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As 7 trombetas do Apocalipse estão relacionadas às pragas que virão na grande tribulação, não é para a igreja. Aqui ele está falando do toque da última trombeta. E se nós lermos o texto de Números, capítulo 10, nós vamos observar algumas funções do toque da trombeta para o povo hebreu, que vai nos auxiliar a entender um pouco desse toque da última trombeta. A trombeta era tocada por 3 motivos. Primeiro, para reunir o povo, a entrada da tenda da congregação. Então, quando tocava a trombeta, sabia-se que precisava reunir o povo. Segundo, para marchar, sinaliza que o levantamento do acampamento e início de uma jornada. Então, o povo ele se reunia na tenda da congregação, marchava, iniciava a jornada, então, com o toque da trombeta era início de uma jornada, e também há festas para os toques em dias alegres, festas anuais e início dos meses. Então, trazendo uma simbologia desse toque da trombeta, o toque da última trombeta irá chamar o povo de Deus, primeiro para se reunir nas nuvens, depois para marchar ao encontro do Senhor nos ares, e por último seremos guiados pelo Senhor para a festa, para as bodas do Cordeiro, trazendo aqui uma tipologia sobre o toque da trombeta. Mas o fato é que a última trombeta vai ser tocada. E essa trombeta ela só é ouvida para aqueles que são salvos. Dentro da dinâmica do arrebatamento, só os arrebatados ouvirão essa trombeta tocar. Quando chegarmos no texto de 1 Tessalonicenses, nós vamos trazer outras características desse toque da última trombeta.
E os mortos, eles ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui nós precisamos entender o que Paulo está dizendo. Os mortos ressuscitarão primeiro, né? Depois ele complementa em 1 Tessalonicenses. Mortos, necrós, alguém que passou pela morte física e que sua alma está no céu. Né? Quando nós estudarmos sobre o estado intermediário, nós vamos entender que não há um sono da alma, a alma já está, aqueles que morrem fisicamente, só o seu corpo que vai adormecer, a sua alma está com Deus no seio de Abraão. Nós temos o texto de Lucas, né? Aquela parábola entre parênteses, depois nós vamos entender que não é uma parábola, porque parábola não traz nomes próprios, ele traz o nome de Abraão, né? Então traz o próprio nome de Lázaro, então não se trata ali de uma parábola, e sim de uma história. Então aqui, o que acontece? Né? Os mortos, a morte física, eles adormecem como morte física, o corpo, né? Porém, a alma já está com o Senhor, desfrutando de algum descanso no paraíso, aqueles que morreram em Cristo. Então aqui, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Quando fala de incorruptibilidade, está falando do corpo. É claro que esse corpo será transformado, a alma não precisa ser incorruptível, porque a alma já é incorruptível. Né? Não passa pelos efeitos do tempo, os efeitos da dor, da doença, dos desgastes. Não, ela já é incorruptível. Então, quando está falando que os mortos ressuscitarão incorruptíveis, está falando do corpo. Esse sim passa pela degradação. Esse precisa ser revestido de incorruptibilidade. Então, nós entendemos nesse primeiro momento, claro que depois nós vamos aprofundar, que o primeiro ato do arrebatamento, o ato terreno do arrebatamento, é a ressurreição dos mortos. Os corpos, a alma que está no seio de Abraão, volta até os corpos, né, para depois subirem às nuvens. E nós seremos transformados. Esse nós seremos transformados, Paulo ele entendia, no momento da escrita desta carta, por volta do ano de 57 depois de Cristo, quando ele estava na Macedônia, ele imaginava que o arrebatamento seria na sua geração. E isso nos dá mais um respaldo sobre o que nós falamos sobre a doutrina da iminência, né? Quando não precisa de sinais para a volta, para o arrebatamento de Jesus, o arrebatamento da igreja, e Paulo entendia isso, que poderia ser no seu momento de vida terrena aqui, né? Por isso que ele vai se referir na primeira pessoa do plural, ou seja, ele se coloca no ato do evento, do arrebatamento. Mas também há uma segunda hipótese sobre isso, né? Por entender que a carta era cíclica e atemporal, ele entendia que muitas pessoas leriam esta carta e muitas outras gerações, então por isso que ele traz essa ideia, e sabe que quem vai ler essa carta são vivos, né? Quem lê a Bíblia é vivo. Então, por isso, em nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. São duas hipóteses aqui para o entendimento de Paulo sobre esse assunto, quando ele diz que nós, os que estivermos vivos, né? Já partindo, então, para o segundo texto, que fala sobre o arrebatamento, a dinâmica do arrebatamento, como ocorrerá o arrebatamento, nós temos a primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4 e o verso 13 a 17, né? Nessa igreja, a igreja de Tessalônica, ela tinha um bom entendimento a respeito da volta de Jesus, mas tinha algumas dúvidas. Primeira dúvida: aqueles que morriam estavam sujeitos ao arrebatamento, ou a morte acabava toda com essa esperança do arrebatamento? E segundo, já que haveria um arrebatamento, não precisariam trabalhar, estudar, né, seguir suas vidas, né, porque Jesus estava voltando, então eles não precisavam. Então, Timóteo levou para Paulo, quando ele estava na Macedônia, esses problemas, e Paulo escreve uma carta, na verdade duas cartas, né, a primeira e a segunda epístola, para os Tessalônicos, e para instruí-los sobre este assunto. E ele começa dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e ele é a primícia dos que dormem, né? Assim também nós
os que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isso pelas palavras do Senhor, que aí ele vai trazer a dinâmica do arrebatamento, né? Os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Então aqui no verso 16 nós temos essa dinâmica dividida em 6 partes, né? 3 dessas primeiras partes, elas ocorrem no céu. No ato do arrebatamento ocorrem no céu, 2 ocorrem na terra e uma nas nuvens, né? E ainda poderemos até pontuar outra que acontece nos ares. Então nós temos essa dinâmica do arrebatamento dividida em algumas partes. A primeira dela diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Então este é o primeiro ato do arrebatamento, quando Deus Pai, com um alarido, né, a palavra alarido grego keleusma, refere-se a um grito de comando, uma ordem dada, urgente ou sinal dado de um líder. Era comumente usado no contexto militar para um grito de um comandante para os seus soldados, um barulho excessivo, uma gritaria ou um clamor. Então nós entendemos que nesse primeiro momento aqui há um chamado de Deus Pai, né, com um alarido, com uma voz de comando para que Cristo venha buscar a sua igreja, né? Nós temos aqui um pensamento de Hilbert, e ele vai trazer a ideia do que é a keleusma, o que é o alarido, né? Que a gente pode esclarecer alguma coisa nesse sentido. Implica autoridade e urgência. Era usado de diversas maneiras. Um general gritando ordens para suas tropas, um condutor gritando para estimular seus cavalos a correrem mais rápido, um caçador incentivando seus cães a perseguirem a presa, ou um capitão de remadores os incentivando a remar com maior vigor. Então nós temos aqui a ideia do que é a keleusma, o que é este alarido, que Paulo vai trazer como o primeiro ato do arrebatamento, uma voz de comando vindo do céu para ser executado uma ordem, né? O próprio historiador Heródoto, ele registra o uso da keleusma para descrever um sinal de início de batalha. O keleusma era usado no exército romano ao som da terceira trombeta. Um arauto posicionado à direita do comandante anunciava repetidamente se os soldados estavam prontos para a guerra. E as tropas, olha que profético isso, e as tropas respondiam em coro e com entusiasmo: estamos prontos, né? Então este é a resposta da igreja, dos arrebatados, para essa voz de alarido: estamos pronto. O segundo ato, depois da voz do alarido, nós temos o som do alarido, nós temos a voz do arcanjo, né? Quem era o arcanjo, né? A palavra arcanjo vem do grego arcágelos, arcon, chefe, e ágelos, anjo enviado, mensageiro, aquele que é enviado, ou seja, arcanjo era o chefe ou líder dos anjos, o posto mais elevado da angelologia. Em todas as ocorrências bíblicas, esta posição recai sobre quem? Sobre Miguel, né? Mihael, aquele que é como Deus. Então, só em Daniel capítulo 10 e 13, ali que ele vai se referir como um dos primeiros príncipes. Porém, a maior parte dos teólogos compreende que Miguel era o arcanjo, o líder dos anjos, que ele é o arcanjo que terá a sua voz ouvida como segundo ato do arrebatamento no céu. Então nós temos o alarido da parte de Deus, nós temos a voz do arcanjo, que é provavelmente Miguel. E agora nós temos aquilo que Paulo já dizia lá aos Coríntios, né? Ao som da última trombeta, ou a trombeta de Deus. No original grego, o termo usado para trombeta é salpinx, né? Que designa um instrumento de sopro metálico, muito utilizado na antiguidade para convocações militares ou anúncios solenes, né? Então nós temos, primeiro modo para entender essa trombeta que soará, a última trombeta, né? Como a trombeta, o instrumento mesmo, né?
No sentido escatológico, o que entende-se? O toque desse instrumento será um momento crucial e decisivo para chamar e ressuscitar os mortos em Cristo. Então o toque da trombeta ele vai servir para isso. Lembra que todos esses atos acontecem no abrir e fechar de olhos, num átomo, né? Então esse som de trombeta ele serve para acordar os mortos, né? Ou chamar os mortos, aqueles que morreram em Cristo, para ir até os seus corpos onde foram mortos, né? Muitos, nós podemos entender que esses mortos, aqueles que morreram na arena de Roma, por exemplo, onde os seus corpos lá foram depositados, aqueles mortos do Titanic, por exemplo, que quando o Titanic afundava, tocavam mais perto, quero estar, Senhor, de ti, ali no fundo daquelas águas, as almas que saem ao toque da trombeta, elas saem ao encontro desses corpos e vão subir aos céus transformados, né? Então é um momento decisivo, onde esse toque também vai chamar esses mortos que morreram fisicamente, mas que estão no descanso, né? Então nós temos esse terceiro ato. Claro que, lendo Apocalipse capítulo 1 e verso 10, e isso é bom a gente entender, que há uma hipótese dessa trombeta de Deus ser a trombeta física, o instrumento musical. Mas se nós lermos em Apocalipse capítulo 1 e verso 10, diz assim o texto: e eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então aqui João, na introdução do Apocalipse ali, ele está narrando o ato ali dele chegando no céu, recebendo as instruções do Apocalipse, e ele fala que ele ouve uma voz atrás dele, que é a voz do próprio Jesus, e ele caracteriza essa voz como a de uma trombeta. Então há alguns teólogos escatológicos que defendem que esse toque da trombeta não é o instrumento, e sim a voz do próprio Senhor Jesus chamando para o arrebatamento, né? Então nós temos esses três primeiros atos que ocorrem no céu. Nós temos dois atos que ocorrem na terra. E o primeiro dele é: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então este é o ato na terra, né? Ao toque da trombeta, as almas que estão no seio de Abraão ou no paraíso, né? Elas descem ao encontro dos seus corpos que foram mortos, que morreram por várias situações, né? Mas aqueles que morreram em Cristo morreram salvos, e aí eles vão ser transformados em corpos incorruptíveis e imortais para subirem às nuvens. E aqui nós precisamos entender algo, né? Quando fala que aqueles que morreram em Cristo. Então há uma pergunta aqui que a gente pode fazer. Se o texto fala em mortos em Cristo, isso inclui aqueles que morreram antes da vida terrena de Jesus? Né? Então, há duas hipóteses aqui, há dois grupos, né? Um composto pela maior parte dos teólogos brasileiros entendem que ao toque da trombeta todos os que morreram e foram salvos serão arrebatados, né? Então ao toque da trombeta não só aqueles que morreram após a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus, mas também eles entendem que o Macpela, né, a sepultura do Macpela será aberta, e Abraão, por exemplo, os patriarcas também subirão para o arrebatamento. Mas tem uma outra vertente, né, principalmente os teólogos americanos provenientes da Escola Teológica de Dallas, né, uma das mais influentes na escatologia, elas defendem que não, que ao toque da trombeta, somente aqueles que morreram em Cristo serão arrebatados, né? E isso traz uma ideia dispensacionalista e pré-tribulacionista, por entender que o arrebatamento é para a igreja. Onde eu me posiciono sobre esse assunto? Eu sou mais adepto à vertente da escola de Dallas, né? Eu entendo que o arrebatamento ele é para a igreja. Né? Os mortos, aqueles do Antigo Testamento, também serão ressuscitados, porém, no final da grande tribulação, juntamente com
os mortos da grande tribulação, daqueles que não aceitarem o número da besta, também serão mortos pelo anticristo, né, pelo falso profeta, mas ressuscitarão no final da grande tribulação. E qual é a base? O texto de Daniel, capítulo 12, fala da ressurreição dos mortos do Antigo Testamento, né, já no final do período tribulacional. Então eu defendo que o arrebatamento é para aqueles que morreram em Cristo, né? Então, continuando aqui, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro a encontrar o Senhor nos ares, né? Ou melhor, vamos voltar aqui, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Paulo, novamente, ele se coloca dentro deste grupo, né, quando ele fala que aqueles que morreram em Cristo, nós que estivermos vivos, ressuscitaremos e encontraremos com eles. Com eles quem? Não é com Jesus. Aqui é com eles, está falando dos mortos, né? Então ele está dentro desse contexto, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos com eles nas nuvens. E esse encontrar nas nuvens, nuvens nepesh, do grego, né? Está falando de um encontro. É um momento em que Cristo vai proporcionar a nós, os salvos, um reencontro com aqueles que morreram em Cristo, com os nossos antepassados. É um momento que nós, ali de reencontro nas nuvens. E a partir desse momento do reencontro nosso nas nuvens, que Cristo deixará para nós esse momento, nós iremos aos ares para o encontro com o próprio Jesus. E quando nós nos encontrarmos com Jesus nos ares, veja que há uma diferença, né? Nos ares e nas nuvens, né? Então, esse encontro com o Senhor nos ares, ele vai nos conduzir até o céu, aonde passaremos primeiro pelo tribunal de Cristo, né? Que é um assunto para uma próxima aula, e para as bodas do Cordeiro. Então, nós apresentamos aqui a dinâmica do arrebatamento, né? Que ela fala sobre o tempo em que Jesus virá, o arrebatamento, o momento, né? O átomo, o momento muito rápido, o ripé, né? A batida do coração. E depois pontuemos aqui as seis dinâmicas, os 6 atos do arrebatamento. 3 ocorrem no céu, né? Alarido, voz do arcanjo e trombeta de Deus. 2 ocorrem na terra, onde os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, subiremos, né? Um ato nas nuvens, que é o encontro dos mortos e os mortos em Cristo e dos arrebatados. E um terceiro momento ali que ocorre nos ares, que encontra com Jesus e vamos até o céu, né? Então, agradeço você que ficou até aqui nesta aula sobre a dinâmica do arrebatamento. E peço para você se inscrever no canal, aí, se possível, e continuar assistindo às nossas aulas. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.